ainda sobre esse tema que, claro, tem muitos desdobramentos e derivações, vamos diretamente ao nosso amado e armado Rio de Janeiro, porque as forças de segurança do Estado, locais, obviamente, estão ocupando 10 comunidades da zona oeste da capital carioca que, não vamos tentar aqui passar um batom no porco, está vivendo em estado de guerra no momento. Isso tudo tentando coibir uma disputa territorial entre traficantes e milicianos que acontece diariamente. David de Tarso, você que está aí com esse belo pullover natalino, com esse da Tommy Hilfiger, mas ninguém mexe com o homem, não. O rei do crossfit aqui do Morning Show. Quais são os detalhes que você conta pra gente dessa ação, meu querido? Pois é, mais uma tentativa, né? Até mesmo vi a entrevista do governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, colocando mais de 2.000 policiais civis e militares nessa ação nas 10 comunidades ali da zona oeste do Rio de Janeiro, para tentar acabar com o conflito entre milicianos e traficantes. Conflito esse que tem reflexos na sociedade, com balas perdidas, até mesmo a ação onde o Estado não consegue entrar, os milicianos acabam fazendo cobranças absurdas, ou então os traficantes, para que você tenha acesso a serviços básicos. Isso é recorrente no Rio de Janeiro. Para você comprar um gás, você tem que comprar de tal fulano. Para você ter acesso à internet, tem que contratar de tal companhia, porque é ligada ou à milícia ou senão ao tráfico de drogas. Então, isso precisam de mais ações efetivas contra tanto os milicianos como os traficantes, para que a gente veja alguma reação no Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, de diversas ações que a gente mostra nos mais diferentes canais aqui da Jovem Pan, essas ações têm pouca efetividade, porque essa operação, por exemplo, ela não tem prazo para terminar, começou hoje e vai se estender até que eles consigam restabelecer uma normalidade, mas, infelizmente, a gente vê pouca efetividade nessas ações. Tomara que seja diferente dessa vez, mas realmente é muito difícil. E no meio dessa disputa insana ali, não só territorial, mas também por controle ali da população local para ser oprimida por essas forças, Palumbo, eu acho que tem um contorno mais dramático, que a gente não se compenetra aqui, de que cenas como essa e disputas como essa produzem números que chegam a superar, por exemplo, da guerra na Síria, o que a gente vê aqui no nosso Brasil. Exatamente. E é tudo... E pessoas de outros estados, talvez aqui em São Paulo, vê essas brigas em comunidades nos morros do Rio de Janeiro como algo exótico, distante. Mas não, isso tem um impacto muito nítido, não só para quem está ali mais próximo, sendo afetado diretamente, mas mais amplamente para a nossa reputação enquanto país como um todo. O que você acha? Concordo contigo. Eu queria perguntar para o PP se ele tem alguma estatística, já que ele é o rei dos números, de quantos traficantes presos no Rio de Janeiro armados são CACs. Me manda essa estatística. Você não vai mandar, porque a estatística de vocês tem ideologia, essa que é a verdade. Não, é verdade, tem ideologia sim. Vocês sempre pendem para o lado de vocês não conseguem ser o mínimo de razoabilidade, vocês não conseguem ter, lamentavelmente. Agora eu tenho certeza que você vai ser contra essa operação policial, porque onde já se viu a polícia ir no morro atrás de traficantes com granadas, .50, que atira helicóptero. Esse é o seu pensamento e das pessoas que pensam igual a você, Pepe. Pelo contrário, para de colocar a palavra na minha boca. Para de querer colocar na ideia das pessoas que estão assistindo que eu defendo o bandido. Eu defendo a sociedade. Quando eu me coloco contra o armamento, eu estou defendendo a sociedade, porque eu sei que a sociedade fica mais violenta quando mais pessoas estão armadas. É um conceito básico. E essa operação no Rio de Janeiro é uma operação muito bem-vinda. Até porque, quando você pega o mapa territorial do município do Rio de Janeiro, 70% do território está na mão da milícia ou do tráfico de drogas. Então, o Estado tem sim que começar a ganhar o espaço, tem sim que começar a varrer essa bandidagem, né, do mapa territorial do Rio de Janeiro. Mais de 50%, PP, do território, do município dominado por essas... Mas por que as milícias conseguem ter efetividade? Oi? Por que as milícias conseguem ter efetividade e os traficantes também? Por uso da força. Por quê? Porque as pessoas têm medo de uma retaliação. Sim, claro. E por causa das armas. Mas mais do que isso, David, é porque, infelizmente, o Estado não está presente na sociedade como ele deveria estar. Sim. Né? Quando você vê, por exemplo, esses ambientes todos, da polícia. Esse ambiente todo da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Você vê, por exemplo, que são os lugares com mais serviço público precarizado. Né? Ou seja, o Estado não está lá. E vamos lembrar que a milícia no Rio de Janeiro surgiu com a grande infiltração do Estado, né? Ou seja, muitos policiais viraram milicianos a partir de bicos, querendo ganhar um extra, dizendo originalmente que iam defender a comunidade dos traficantes. E logo depois,
uma vez vendo que aquilo era um negócio muito lucrativo, passaram a oprimir os moradores fazendo todo tipo de negociata, ou seja, não há caminho fora das instituições do Estado de Direito. Muito bem, Mano Ferreira. E olha só, não poderia deixar de trazer aqui para a discussão também, ainda falando do Rio de Janeiro, uma apuração que mostra a verdadeira farra de ONGs com dinheiro público por meio de emendas parlamentares, David. Conta pra gente essa história. Pois é, 32 deputados, um senador, né, nessa matéria exclusiva do portal UOL, e a gente teve acesso também às informações, demonstra que essas ONGs, elas recebiam recursos na ordem de R$500 bilhão, eu falei bilhão de reais, realmente isso, por meio dessas emendas que eram destinadas às ONGs para compra de materiais, até mesmo acesso a congressos. E olha só, a apuração traz, por exemplo, que os alunos eles recebiam 10 medalhas para cada aluno, ou seja, 10 medalhas para cada um. Então tem vários campeões nessas ONGs, né? Kimonos, 14 kimonos para cada aluno. Muita gente, a gente vê aluno sem kimono para aula de jiu-jitsu, por exemplo, por meio dessas ações. E o mais absurdo é que tem projetos que nem eram cadastrados, como por exemplo o futsal, projetos que não existiam de futsal, mas ONGs que receberam 1.320 bolas. E com valores superfaturados. Então, tem vários deputados envolvidos nessa apuração. Agora, a gente espera uma atuação do Ministério Público para que possa investigar e a Justiça também aceitar a denúncia para que realmente a gente veja, né, onde realmente foi esse recurso. E nessa apuração do UOL também, um detalhe que chama bastante atenção, que muitas das concorrências eram promovidas, até uma delas, entre pessoas parceiras, casal. Então, o marido concorria de um lado e a esposa do outro. Que beleza, hein? Que beleza. Que beleza. Isso é Brasil. Escolha puro suco de Brasil, mas ainda sobre o Rio.